Chegamos ao final de mais uma conferência de plantação de igrejas. Uma conferência que começou há 5 anos atrás de maneira sem qualquer pretensão. Eu me lembro que o Tommy, como um grande amigo, ele iria visitar o Brasil e eu pedi para que ele repartisse um pouquinho da experiência dele com o grupo de plantadores que fazem parte da nossa rede. E depois que ele aceitou, eu pensei comigo, mas eu não posso ser assim tão egoísta e mesquinho. Existem outros plantadores que querem serem abençoados pela vida do Tommy. E resolvi abrir assim o convite pela internet a outros plantadores que quisessem vir. E começamos, virou a nossa primeira conferência, com aproximadamente 60, 70 pessoas. E ano após ano o número foi crescendo. E o que me chama a atenção é que, apesar da nossa conferência ter como foco o instigar a plantação de igrejas sadias no nosso país, o propósito do CTPI, desde o seu nascedouro, é motivar, independentemente da denominação, motivar o nascimento de um movimento de igrejas sadias, de plantação de igrejas sadias. Mas, junto com isso, o que aconteceu foi que inúmeros pastores e líderes de igrejas já existentes parecem terem descobrido aqui na nossa discussão entre plantadores um elemento fundamental para a própria revitalização das suas igrejas. Eu diria que esse elemento é a redescoberta da natureza missional da igreja. Como dizia Dietrich Bonhoeffer, a igreja só é igreja quando é para os de fora. Na plantação de igreja, o plantador começa com essa consciência, porque na verdade ele não tem ninguém dentro, ele só tem fora. Então, se ele não for igreja para os de fora, ele nunca vai ter igreja para dentro. Mas o grande problema é que muitas vezes nós, pastores e líderes de igrejas já existentes, começamos a gastar o melhor da nossa energia, do nosso tempo, do nosso plano, dos nossos recursos, olhando para dentro, e gradativamente nós perdemos a consciência de que a igreja existe para os de fora. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia hoje em Lucas capítulo 10. Mais um texto que no meu coração confirma que o desejo do nosso Mestre Jesus, do desejo do cabeça da igreja, o desejo primário do Senhor acima de todos os senhores, e aquele que está acima da comunidade que se chama Comunidade dos Discípulos de Cristo, o seu desejo é único: que a igreja exista para os de fora. Lucas capítulo 10, a partir do verso 1, diz assim: Depois disso, o Senhor designou outros 72, eu estou lendo a Nova Versão Internacional, não vou discutir aqui 70, 72, você vem no seminário do pastor Carlos Bosman amanhã, ele abre o Logos para você e explica a diferença das versões. E os enviou 2 a 2, adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa.
Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele, senão ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa, e comam e bebam o que lhe derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disto: o reino de Deus está próximo de vocês. Eu lhes digo, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Gente, esse texto, ele é muito rico. E eu não pretendo gastar a noite toda estudando palavra por palavra, verso por verso desse texto. Mas eu queria destacar para vocês, nesse texto, duas coisas. A primeira delas, eu queria conversar com vocês sobre o mínimo irredutível da missão. O mínimo irredutível da missão. Quais são os valores mínimos, inegociáveis da missão? Da missão que Jesus dá aos seus discípulos. Esse valor, o mínimo irredutível da missão, os valores inegociáveis da missão, nos levam às cidades, como nós vamos ver. E aí a segunda coisa que eu queria conversar com vocês, baseado nesse texto, é: quando nós, como discípulos de Cristo, aceitamos o desafio de nos engajarmos na missão e vivermos para os de fora, o que nós encontramos na cidade? Quando uma igreja redescobre a sua natureza missionária e se volta para os de fora, o que ela descobre? Quando um pastor ou um líder decide viver a vontade primária de Jesus, que é que os seus discípulos façam discípulos dentre todos os grupos, dentre todas as famílias, dentre todas as etnias, o que esses discípulos encontram na cidade? Então vamos primeiro para o mínimo irredutível da missão, ou os valores inegociáveis da missão. Tenha os seus olhos aí na sua Bíblia, no verso 1, que diz: depois disso o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Deixa eu destacar 4 frases como o mínimo irredutível da missão. Primeira frase: o Senhor os enviou. O Senhor os enviou. Queridos, a missão que recebemos de Jesus não é um convite ou uma opção para nós que nos chamamos comunidade dos discípulos de Cristo. A missão que recebemos de Cristo é a agenda determinada pelo próprio Senhor da igreja. Como igreja cristã, como pastores do rebanho de Deus, como líderes da comunidade dos discípulos de Jesus, nós não temos a opção entre sermos uma igreja missional ou não sermos uma igreja missional, porque biblicamente, ou nós somos uma igreja missional, ou nem igreja mais nós somos. Quando a igreja, como comunidade dos discípulos de Jesus, enviados ao mundo, se desconectam da missão, abrem mão da missão, e a igreja passa a viver para si mesma, para os seus caprichos, para as suas programações, para as suas próprias agendas, a igreja se transforma num clube religioso, ou talvez num museu da cultura protestante. Se você não conhece como era a música do século XVI, visite uma igreja. Se você não sabe como homens
discursavam no século XVII, visite uma igreja. Se você não sabe como as pessoas se vestiam no início do século XIX, quando chegaram ao Brasil para evangelizar o povo brasileiro, visite a sua igreja mais próxima. É um museu da cultura protestante. Ou às vezes a igreja se transforma num balcão de prestação de serviços religiosos. É a igreja que resolve o problema do desemprego, é a igreja que expulsa o demônio do divórcio, é a igreja que resolve desde dor de cabeça a câncer. É um balcão de prestação de serviços. O grande problema é que deixou de ser igreja. Porque eu quero insistir, talvez massageando o ego e aquecendo o coração dos irmãos luteranos que estão aqui presentes, como dizia Dietrich Bonhoeffer, a igreja só é igreja quando ela é para os de fora. Segundo aspecto que pertence ao mínimo irredutível da missão dada por Jesus. Jesus os enviou 2 a 2. 2 a 2. Aqui está um princípio bíblico, um valor da missão que tem sido negligenciado por inúmeros pastores, plantadores e líderes. A missão que nós recebemos de Jesus não é um projeto autônomo. A missão que nós recebemos de Jesus é um espaço no qual nós construímos relacionamentos de interdependência. Enquanto nós estamos engajados na missão, nós fazemos amigos. Eu tenho inúmeros amigos aqui presentes. E para mim isso é mais valioso do que qualquer coisa. Enquanto eu tenho dedicado a minha vida, à missão dada por Jesus, Deus tem me dado o prazer de conhecer amigos de jornada. Alguns entraram na minha história, talvez há 30 anos atrás, 35 anos atrás. Outros entraram na minha história mais recentemente, há 5, 4, 3 anos. Mas enquanto você está engajado na missão, a missão é um espaço no qual você constrói relacionamentos de interdependência, você faz amigos, e na medida em que o tempo passa, mais e mais histórias você tem para contar, compartilhar, vitórias a celebrar, derrotas a chorar, mas juntos ao longo da caminhada. Uma conferência como essa alegra o meu coração. Eu confesso, eu não sei o que alegra mais o meu coração: ouvir palavras tão profundas, tão edificantes, tão impactantes, ou ter a oportunidade de rever amigos que Deus tem me dado ao longo da missão. Essa conferência é a oportunidade de eu rever um amigo como o Brian, ou como o Tommy, ou como muitos outros de vocês que estão aqui no nosso Brasil, construindo a Igreja de Cristo. Eu queria dizer uma coisa: Jesus não nos envia para a missão sozinhos. Se você está sozinho, você está em desacordo com a visão de Jesus. Se você está na missão, sem mentores ao seu lado, alguma coisa está errada. Se você está na missão, sem companheiros de jugo, alguma coisa está errada. Se você está na missão, sem discípulos de Cristo que você está fazendo ao seu lado, definitivamente, alguma coisa está errada. Se você está sozinho,
você precisa parar. Se você está sozinho, você tem que parar e voltar para a casa do Pai, para os braços de Jesus. E ouvir novamente quais são os valores norteadores da sua missão. Porque Jesus não te enviou sozinho. Se você é um plantador e insiste nessa tese de que você não tem igreja mãe porque não existe igreja boa o suficiente para te apoiar, não existe igreja que tenha visão para ser apoiadora a você, eu queria desencorajar você a continuar essa jornada sozinho. Porque biblicamente aqueles que saem para a missão, saem de algum lugar, saem de uma comunidade e são acompanhados sim ao longo da jornada por esses amigos. Jesus não nos envia sozinhos. Se nós estamos sozinhos, alguma coisa está de errado. Terceiro valor, que é um mínimo irredutível na missão dada por Cristo. Jesus os enviou, segundo o verso 1, adiante dele. Adiante dele. Preste atenção. A missão que recebemos do Senhor da igreja consiste em anunciarmos o reino que está por vir. A missão que nós recebemos consiste em anunciar o rei que estabelecerá o seu reino sobre a terra. A missão que nos foi dada é de anunciar aquele que está por vir e vem para renovar absolutamente todas as coisas debaixo dos céus e sobre a terra. A nossa missão não é resolver os problemas das pessoas, da sociedade e do mundo, porque nós não fomos capacitados para isso. Nós não podemos confundir a nossa missão com a missão do Redentor. Nós não podemos confundir a nossa missão com a missão do Messias. Nós anunciamos aquele que está vindo, nós anunciamos o reino que é chegado. Deus nos deu a graça e o poder de manifestarmos alguns dos sinais do reino, de participarmos da instalação do reino através das nossas palavras, das nossas atitudes, como nós vimos aqui, mas nunca nós podemos confundir a missão da igreja com o próprio reino. O reino, ele já está entre nós, mas ele não é a igreja. A igreja é uma agente de proclamação do reino, em palavras e em ações. Verbalizando a proclamação, como disse o Jay, mostrando em atitudes, como nos disse o Brian. Mas a igreja, ela não pode se confundir com o próprio reino. Nós somos aqueles que anunciamos o que está por vir. Nós somos João Batista. Nós não somos o cara. Nós simplesmente apontamos para quem é o cara. Eu digo isso, queridos, porque não são poucas igrejas e poucos ministérios que começam bem, mas gradativamente o pastor e o líder começam a confundir o seu ministério com o próprio reino de Deus. Começa a confundir a sua igreja local como o próprio reino de Deus. Começa a confundir a sua própria denominação com o reino de Deus. O reino de Deus não é o meu ministério, o reino de Deus não é a minha igreja local, o reino de Deus não é a minha denominação. O reino de Deus transcende tudo isso. E eu e vocês simplesmente anunciamos que o reino é chegado. E somos convidados a sensibilizar as pessoas
para perceber a presença do reino já nas nossas vidas, através das nossas atitudes, da nossa ética e da nossa proclamação. O último valor irredutível, inegociável da missão que Jesus dá aos seus discípulos, Ele envia os seus discípulos a todas as cidades. É interessante como, por vezes, nós lemos os evangelhos de maneira não atenta, e devido ao discurso que Jesus tem, falando dos lírios do campo, falando do semeador, nós somos levados a achar que o ministério de Jesus é um ministério rural, é um ministério no campo. Mas se você ler atentamente os evangelhos, o ministério de Jesus acontece na cidade, e Ele envia os seus discípulos para a cidade. Por quê? Porque tanto Jesus, como o próprio apóstolo Paulo mais tarde, mas o nosso próprio Deus ao longo da história da redenção, eles demonstram uma plena consciência de que as cidades são centros de influência na humanidade. Quando você alcança uma cidade, você alcança uma cultura. Quando você influencia uma cidade, você muda o rumo de uma nação. Quando você consegue entrar nas estruturas da cidade, exorcizar o mal instalado nas estruturas sociais da cidade, você transforma não apenas os homens e mulheres daquela cidade, mas você transforma a cultura que aquela cidade promove, influenciando muitas vezes uma nação. Existem cidades no nosso país onde existem pessoas chaves. Cidades possuem vocações. Existem cidades que possuem vocações artísticas. Cidades que possuem vocações econômicas. Cidades que possuem vocações intelectuais. E a igreja enviada para essas cidades precisa ter consciência de qual é a vocação da sua cidade. Orar a Deus pedindo graça para influenciar, alcançando homens e mulheres daquela cidade. Mas, por exemplo, quando uma igreja alcança homens e mulheres de uma cidade que tem uma vocação cultural, não apenas a cidade é transformada, mas os filmes produzidos naquela cidade começam a ser mudados, as novelas feitas naquela cidade começam a ser transformadas, e a nação e as pessoas que assistem aqueles filmes e novelas também são impactados. Jesus nos envia a cidades. O apóstolo Paulo, estrategicamente, se concentra nas cidades, porque ele sabe que a cidade influencia toda uma região. Alguém já disse que o interesse de Deus se revela nas Escrituras, tão grande pela cidade, que a Bíblia começou num jardim, mas termina numa cidade. Mas deixa eu passar então para a segunda parte dessa reflexão. O que nós encontramos na cidade? Se nós aceitarmos o desafio de sermos igreja para os de fora, de termos um ministério altamente voltado para alcançar os de fora, de ir buscar os filhos perdidos do Pai, fazermos isso 2 a 2, tendo relacionamentos íntimos, tendo mentores, tendo amigos de julgo, tendo discípulos ao longo da caminhada, indo adiante dele, não confundindo o nosso ministério com o próprio reino que anunciamos, e entrarmos na cidade, o que nós encontraremos na cidade? Primeiro, Lucas capítulo 10, verso 2, diz que nós vamos encontrar uma tarefa maior do que as nossas possibilidades. Uma tarefa maior do que as nossas possibilidades. O verso 2 diz assim: e lhes disse, a colheita é grande,
mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Duas coisas são muito importantes nesse texto. Uma delas, eu confesso, me passou desapercebido por muito tempo, até que 2 semanas atrás eu ouvi uma pessoa lendo esse texto e abrindo os meus olhos para uma coisa que eu nunca tinha observado. Talvez devido a uma tradução mais antiga no português, que traduz colheita por seara. Eu sempre li esse texto, entendendo que Jesus está dizendo que o campo é grande. Jesus não está falando que o campo é grande. Jesus está falando que a colheita é grande. Sabe o que muda nisso? Eu vou cutucar a onça com a vara curta aqui. Tem gente que vai sair bronqueado comigo. Mas se Jesus está dizendo que a colheita é grande, os frutos estão prontos para serem colhidos. O problema não reside na colheita. O problema reside nos trabalhadores. E aí o que ele diz? O problema na missão não se encontra na colheita, porque a colheita é grande. Os frutos estão ali para serem colhidos. E eu tenho dito já há alguns anos, pensando no contexto brasileiro e nas cidades brasileiras, eu creio que nós estamos vivendo no nosso país há alguns anos um grande despertamento espiritual. O que nós não percebemos é que esse despertamento espiritual está acontecendo do lado de fora da igreja. Pessoas estão em busca de Deus do lado de fora da igreja. Quando você vai numa das grandes livrarias da sua cidade e para na frente da lista dos 10 livros mais vendidos, você vai ver o quê? 3, 4 desses livros falam sobre espiritualidade. Pessoas estão em busca de Deus. Se elas estão se curvando diante de cristais, se elas estão fazendo simpatias, se elas estão buscando coisas estranhas, seitas orientais, é porque é isso que está sendo oferecido para elas. Porque enquanto um despertamento espiritual está acontecendo do lado de fora da igreja, a igreja está ocupada demais com as suas programações internas. Fazendo o festival do guardanapo, fazendo entretenimento de adolescente malcriado, ensinando a Bíblia para filho de crente relapso, quando a igreja deveria estar atenta ao que está acontecendo do lado de fora. Quem tem que cuidar dos nossos filhos somos nós pais. Quem tem que ensinar a palavra e discipular um filho ou uma filha adolescente somos nós pais. Momentos de confraternização a gente não tem que fazer entre nós na igreja, fazendo o festival do guardanapo entre as senhoras da igreja. A gente tem que fazer momentos de confraternização como o Brian nos ensinou aqui com os nossos vizinhos. A colheita é grande. O problema não está na colheita, o problema está nos trabalhadores. Em 3 sentidos. Primeiro, na dimensão numérica. Jesus diz que os trabalhadores são poucos, numericamente. Há alguns anos eu tenho dito a alguns amigos, hoje, no nosso movimento de plantação de igrejas, não nos falta lugares para plantar novas igrejas. Eu tenho pessoas aqui nesse auditório que há 3 anos têm me pedido: Ricardo, vamos plantar uma nova igreja na minha cidade. Ricardo, vamos criar uma nova igreja lá para impactar os meus vizinhos, os meus parentes, meus amigos.
O nosso problema não é dinheiro. Porque o dinheiro vem quando a gente tem a visão. Existem inúmeros parceiros que querem nos ajudar. O grande problema é a falta de plantadores. E talvez esses poucos trabalhadores tenha também uma dimensão qualitativa. Porque como foi dito aqui, acho que pelo Leonardo, muitas vezes aquele sujeito que já matou 7, 8, 9, 10 igrejas, depois que ele se cansa da vida de coveiro de igreja, ele resolve ser plantador de igreja. No currículo dele, ele é um especialista em ser coveiro de igreja. Toda igreja que passa na mão dele, ele mata. Aí ele vem com o discurso de que ele tem sentido Deus o chamando para ser plantador. Meu amigo, vai plantar batata. Igreja não. A plantação de igreja é para obreiro que já provou a sua qualificação numa comunidade local. Quem não consegue pastorear uma igreja local, não consegue plantar uma igreja. Quem não consegue discipular pessoas na sua comunidade local, não consegue plantar uma igreja. Quem nunca evangelizou uma pessoa sequer, não consegue plantar uma igreja. Quem quando prega o seu povo dorme, não vai plantar a igreja. Quem gosta mais de livro do que de gente, não planta a igreja. Quem passa mais tempo na frente do Facebook do que de joelhos orando, não planta a igreja. Mas eu acho que existe uma dimensão também, além da numérica e da qualitativa, existe uma dimensão vocacional. Queridos, eu dizia a um presbítero da minha igreja, algumas semanas atrás, se eu sentisse Deus confirmando no meu coração, que eu deveria criar mais uma coisa ao longo da minha jornada, eu criaria um ministério voltado a reaquecer a paixão pelo ministério. Porque o que eu sinto às vezes é que em muitas denominações não nos falta trabalhadores. Nos faltam trabalhadores apaixonados. Trabalhadores nós temos. O que falta é paixão. A paixão faz um jovem acordar de madrugada e dormir mais tarde, escrever carta, viajar a longas distâncias. A paixão faz o sujeito se mover. Quando uma pessoa está apaixonada pelo ministério, não existem dificuldades. É interessante, às vezes, quando eu tenho algumas conversas, e eu digo, o que você gostaria de fazer? O que Deus mandou você fazer? A pessoa diz, Deus mandou eu plantar uma igreja. Eu falo, ok, então vai plantar. Mas a chácara não vai me dar dinheiro? Não. Então não dá para plantar. Então Deus não mandou você plantar coisa nenhuma. Porque, meu amigo, ao longo da minha própria vida, as pessoas que me conhecem por perto sabem, eu sou um cara monopassional. Quando eu me apaixono por uma coisa, eu não consigo me apaixonar por duas. Eu me apaixono por uma coisa e vou intensamente. E quando Deus colocou no meu coração o desejo de plantar uma igreja, eu passei anos na minha vida vivendo de segunda a segunda o desejo de plantar uma igreja. Agora,
O que fazer como igreja se nos falta trabalhadores numa colheita que está pronta? Jesus dá a resposta: orem, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores. E talvez nós fazemos parte de uma geração que nós confiamos tanto nas técnicas de capacitação, que nós estamos nos esquecendo disso que nos parece tão básico. Novos trabalhadores não vão surgir se nós não orarmos. Cresce em mim a consciência de que eu pessoalmente preciso orar para que Deus levante uma nova geração, para que Deus levante jovens com seus 20 e poucos anos, apaixonados pelo ministério, desejosos de pagar o preço, jovens querendo ver a igreja de Cristo se desenvolvendo na cidade, alcançando homens e mulheres, transformando estruturas. Deus precisa levantar jovens assim. Eu não sei a média de idade da nossa conferência, mas talvez um dos sonhos nos próximos anos é a gente abaixar essa média de idade. Eu fiquei muito feliz quando eu vi o meu amigo Zé Geraldo me apresentando o filho dele nessa conferência. Eu fico feliz quando eu vejo o meu filho nessa conferência. Eu fico feliz quando eu vejo o Paulo, filho do Josué, nessa conferência. Eu oro: Deus, nós precisamos de uma nova geração. Nós precisamos de uma geração jovem. Nós precisamos de jovens plantadores visionários. Nós precisamos de jovens plantadores que queiram pagar o preço para ver a igreja de Cristo se ampliando nesse país. Nós precisamos de jovens plantadores que sejam capacitados não apenas academicamente, mas estruturalmente para fazer a obra do Senhor com todo empenho. Nós precisamos orar. Uma segunda coisa que nós encontramos quando vamos para a cidade é uma tarefa em meio à oposição. Verso 3 diz assim: vão, eu os estou enviando como cordeiros entre os lobos. E tem muito lobo vestido de cordeiro. A missão na cidade envolve riscos. Na cidade nós somos alvos da violência, da criminalidade, da imoralidade, da corrupção, da opressão, dentre muitas consequências do pecado. No entanto, essas implicações do pecado, elas não residem apenas nas pessoas que vivem nas cidades. Essas consequências do pecado, elas estão presentes nas estruturas da cidade. E aí é que a coisa se torna feia. É aí que a coisa pega. Porque nós anunciamos as boas novas de Deus a pessoas. Pessoas compreendem o que aconteceu na cruz, se rendem ao perdão e ao amor de Deus e querem viver novas vidas, mas elas estão subjugadas numa cidade por estruturas do mal. As estruturas precisam ser exorcizadas através da ação desses cristãos que trabalham nas mais variadas frentes da cidade. Para ilustrar para você o que eu chamo de estrutura do mal que nos cerca na cidade, gerando oposição. Eu me lembro de uma história clássica do missiólogo urbano Robert Lincoln, quando ele ainda jovem, trabalhava com um grupo de adolescentes na cidade de Detroit, na periferia da cidade, numa região, num bairro de negros, com alto índice de criminalidade.
E ele passou a trabalhar com aqueles adolescentes, evangelizar aqueles adolescentes e discipular aqueles adolescentes. E uma das adolescentes era uma jovem chamada Frances, de 14 anos de idade. Um dia Frances chega para o Lincoln e diz: Lincoln, você sabe, tem uma gangue, uma máfia no bairro, que pega jovens negras para fazerem delas prostitutas. E eles têm me rondado, eles têm tentado me seduzir, eles têm tentado me colocar nesse mundo. E o Lincoln disse: olha, você tem que resistir ao diabo e ele vai fugir de você. Você tem que resistir firme nesse negócio, não caia nessa sedução. Seja discípulo de Jesus nesse contexto. E ela foi lutando. Chegou um momento em que o Lincoln saiu de férias e 30 dias depois ele voltou. E quando ele reuniu o grupo, ele descobriu que a Frances não estava no grupo. E ele perguntou para o grupo o que havia acontecido com a Frances. E um deles disse: ela está trabalhando como prostituta. E ele foi revoltado até a casa da Frances. E ele bateu na porta e antes que ela quase abrisse a porta, ele já foi despejando um caminhão de melancia sobre a cabeça da menina, dizendo: como é que você fez isso? Estudei a Bíblia há tanto tempo com você, gastei tanto tempo com você, procurei te aconselhar, orei com você, como eu virei as costas por 30 dias, e você caiu na prostituição. Ela olhou para ele e disse: o que você esperava que eu fizesse? Um dia, aqueles homens vieram em casa e disseram: então, Frances, vai trabalhar para a gente? Eu disse: não. Eles disseram: nós sabemos onde o seu irmão mora, nós vamos ter um encontro com ele hoje à tarde. E ela disse: naquela tarde o meu irmão não voltou para casa e a gente teve que sair pelas ruas e nós encontramos ele todo quebrado numa sarjeta. Dias depois aqueles homens voltaram e disseram: e aí, Frances, vai trabalhar para a gente? Ela disse: não. E aqueles homens disseram: tudo bem, nós sabemos também onde o seu pai trabalha. E ela foi encontrar o seu pai no hospital. Até que aqueles homens voltaram e disseram: então, Frances, e agora? Você vai trabalhar para a gente? Ela disse: não. Eles disseram: que bom, porque a senhora, sua mãe, está em casa e nós estamos hoje ansiosos por abusar sexualmente de uma senhora. E aí ela disse para o Lincoln: aí eu cedi. E ele disse: por que você não procurou a polícia? Ela olhou para ele e disse: como você é um branco tolo. Como você é um missionário alienado. Como você não conhece o mundo. Você pode conhecer a Bíblia, mas você não conhece o mundo. De quem você acha que eu estou falando? Eu não tenho dúvida alguma que quando uma igreja resolve ser uma igreja para os de fora e anunciar o evangelho todo, em palavras e ações, ela vai resvalar em estruturas do mal. E ela vai encontrar oposição. Terceira coisa que nós encontramos na cidade: pessoas necessitadas de paz. Diz o verso 5: quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. É interessante o fato que o salmista, no Salmo 122, verso 6, nos desafia a orar pela paz na cidade. A cidade precisa de paz, porque os homens e as mulheres da cidade precisam primeiro de paz interior. A cidade é lugar onde se prolifera a ansiedade, se prolifera a depressão, se prolifera a solidão. Não existe lugar na face da terra onde pessoas se sentem mais solitárias de maneira enferma do que na cidade. A cidade precisa de paz na família.
A cidade é lugar onde as crises familiares afloram, os divórcios se proliferam, os filhos deixam as suas casas brigados com seus pais, irmãos viram as costas para os irmãos. A cidade é um lugar que precisa de paz nas ruas. As ruas da cidade, principalmente as ruas da cidade no nosso país, têm se tornado espaço de agressividade gratuita, de violência a todo momento. A igreja precisa ser promotora da paz na cidade. Deus enviou. Eu dizia, depois da última palavra do Brian, eu procurei e eu lembrei de uma coisa. Quando eu o convidei para estar aqui com a gente, a primeira resposta dele foi: eu não tenho o que falar para vocês. O que você quer que eu vá falar aí para vocês? Eu não tenho nada para falar para vocês. E eu disse para ele: Brian, você falou muito mais do que você imagina para a gente. E uma das coisas que o Brian muito enfatizou nessa conferência é a nossa ousadia em nos tornarmos pacificadores na cidade. Mas lembre-se, a paz na cidade começa nos nossos relacionamentos. A paz na cidade começa em a gente se reconciliar com aquele irmão com quem a gente não fala mais. A paz na cidade começa com o pastor parar de brigar com o pastor, e ir ao encontro dele, e orar com ele, e transformar aquele que você vê como concorrente, como um amigo de jornada na sua vida. A paz começa na cidade, com a igreja vivendo paz. Uma quarta coisa nós encontramos na cidade: pessoas necessitadas de cura. Diz o verso 8: curem os doentes que ali houver. É interessante que quando nós lemos os evangelhos, nós sempre somos tomados pelo poder de Jesus em curar pessoas. Jesus cura cegos, Jesus cura mudos, Jesus cura surdos, Jesus cura paralíticos, Jesus cura leprosos, e a gente fica impressionado com o poder de Jesus curar pessoas fisicamente. O problema é que isso faz a gente, às vezes, não se dar conta de uma coisa tão importante quanto a cura física. No contexto em que Jesus faz essas curas, quando Jesus cura um cego, quando Jesus cura um mudo, quando Jesus cura um paralítico, quando Jesus cura um leproso, Jesus não está simplesmente restaurando a vida física daquele indivíduo, mas Jesus está restituindo o direito, a dignidade daquele sujeito ser um ser social. Nas cidades do tempo de Jesus, um paralítico, um cego, um leproso, um surdo, um mudo, antes do sol se pôr, eles teriam que sair da cidade, eles não tinham o direito de dormir na cidade. Um cego, um surdo, um mudo, um leproso, um paralítico, não tinham o direito de frequentar o templo, de participar das festas religiosas. Um surdo, um mudo, um cego, um paralítico, um leproso, não tinha condição e o direito de viver em família, em relacionamentos familiares. Quando Jesus diz para um homem paralítico: levanta, toma o teu leito e anda, Jesus não está efetuando um milagre meramente físico, Jesus está restaurando a condição social daquele indivíduo. Aquele indivíduo vai dormir na cidade, aquele indivíduo vai voltar para casa. No próximo sábado, ele vai poder estar no templo. É interessante como nós temos, especialmente na América Latina, igrejas que enfatizam tanto a cura física, mas tão poucas igrejas na cidade
realmente comprometidas em restaurar a dignidade humana de homens e mulheres. Igrejas comprometidas em diminuir o número de crianças nas ruas, diminuir o número de pessoas sem emprego, diminuir o número de famílias morando em condições subhumanas, porque quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo milagres tão grandiosos quanto quando Jesus dizia para um paralítico: levanta-te e anda. Porque o que Jesus está fazendo ali é restituir àquele homem a dignidade dele de ser um homem criado à imagem e semelhança de Deus. A igreja precisa estar comprometida com a cura na cidade. Existem pessoas com enfermidades físicas que precisam ser curadas. Existem pessoas com enfermidades emocionais que precisam ser curadas. Existem estruturas enfermas na cidade que geram opressão, que geram violência, que geram o mal, e que a igreja precisa ser instrumento de cura dessas estruturas. Há 2 anos atrás, a cidade em que vocês se encontram hoje, ela ocupava a primeira página dos jornais de todo o país. Campinas se tornou a capital da corrupção. Um prefeito foi deposto. Inúmeros secretários foram depostos. Se não bastasse isso, o vice-prefeito foi deposto. O presidente da Câmara de Vereadores. Já não tinha, quase que o faxineiro assumiu a prefeitura da cidade. Porque todo mundo estava envolvido num esquema de corrupção altamente maléfico. Maléfico. Quando aquilo aconteceu, eu mudei o meu esquema na minha série de pregações, reuni a minha equipe da época, falei assim: vamos falar sobre o que significa ser uma igreja para a cidade e o que a gente como igreja tem a ver com isso. E começamos a estudar biblicamente, começamos a orar pela nossa cidade, comecei a ensinar biblicamente que nós, discípulos de Cristo, precisamos estar nas mais variadas frentes da cidade, gerando cura nas estruturas. Aqueles que são médicos nos hospitais públicos, eles com a excelência precisam curar as estruturas dos hospitais públicos. Aqueles que são advogados, juízes e trabalham dentro do sistema judiciário brasileiro, precisam assumir a missão de curar o sistema judiciário brasileiro. Aqueles que trabalham na polícia ou exercem algum cargo público precisam assumir a responsabilidade de curar essas estruturas. Aqueles que são professores universitários, professores de escola pública, precisam assumir a responsabilidade de curar essas estruturas em nome de Jesus. Porque a cidade vai ser curada na medida em que os discípulos são enviados para dentro das empresas, para dentro dos órgãos públicos, para dentro das escolas, para dentro das universidades, para dentro de todos os cantos da cidade. E naquela época que Campinas estava tomada pela corrupção, nós fizemos aquela série. E um grupo da nossa igreja se reuniu numa casa com o propósito de orar pela cidade. E nós pensamos em montar uma ONG para combater a corrupção. Nós pensamos como nós podemos mobilizar a cidade. O que a gente pode fazer para mudar a história dessa cidade. E a gente pensou várias coisas. A gente não conseguiu fazer nada. A única coisa que a gente fez naquele momento foi orar, orar, orar. Cerca de uns 3, 4 meses depois, uma pessoa da minha igreja disse assim: Ricardo, não sei se você conhece fulano de tal, ele tem frequentado a igreja há algum tempo, e ele queria conversar com você, porque as suas pregações sobre uma igreja para a cidade tocou profundamente no coração dele, e ele está decidindo entrar para a vida política. Eu falei: será que ele ouviu de fato o que Deus quer? Gelou a minha barriga.
Sentei com um rapaz, alguns de vocês conhecem aqui o Henrique Magalhães Teixeira, filho de um ex-prefeito aqui da nossa cidade. E o Henrique compartilhou comigo. O Henrique estava começando a caminhada dele com Deus. E ele disse: pastor, eu não sei o que fazer, mas eu sei que eu quero servir. Eu quero servir a Jesus nessa área. Quem conhece o querido Henrique, muito amado, vai entender o que eu vou dizer. Eu fiquei com medo. Falei assim, se tem uma coisa que ilustra bem o que é enviar ovelha a lobos, é incentivar o Henrique a entrar na política brasileira. Falei, ele vai ser devorado no primeiro round. Ele não vai ter nem chance de sobreviver. Falei, Henrique, qual que é o seu sonho? Ele falou, eu vou sair como vereador. Ok. Fazer o seguinte, eu vou colocar 3 pessoas da igreja em torno de você, para conversar com você sobre princípios, valores éticos do cristianismo, e essas pessoas vão ser as suas conselheiras nessa caminhada. E o Henrique saiu como vereador. E num período que eu estava em férias, eu recebi um e-mail preocupante, porque alguém disse assim, Ricardo, corre. O Henrique foi convidado para ser vice-prefeito da cidade. E eu corri, escrevi um e-mail para ele, Henrique, por favor, não faça nada antes de eu chegar, a gente orar e conversar. Mas enquanto eu escrevia, já mudou a tela do meu computador e na primeira página do Jornal de Campinas estava a foto do Henrique aceitando o desafio de concorrer numa chapa para ser o vice-prefeito da cidade. Resumindo a história, o Henrique se tornou vice-prefeito da cidade e o prefeito atual também é de uma igreja batista aqui da cidade. E no primeiro domingo desse ano, no primeiro domingo de janeiro, nós estávamos na nossa igreja com o prefeito e o vice-prefeito da cidade. 2 cristãos. E me veio à mente, há 1 ano e meio atrás, nós nos reunimos para orar dizendo, Deus, cura a nossa cidade. Cura a nossa cidade. Cura a nossa cidade. O fato deles estarem vinculados a igrejas cristãs não quer dizer que eles já têm transformado a cidade. Tanto que nós escrevemos uma carta e enviamos para eles e para os vereadores da nossa cidade, dizendo assim, a nossa igreja tem como pauta ética isso. Enquanto vocês governarem essa cidade por essa pauta, nós vamos estar apoiando vocês. Quando vocês se desviarem dessa pauta, nós vamos falar sim, contra vocês. E eu disse para o próprio prefeito e vice-prefeito, enquanto vocês estiverem seguindo os valores que Deus quer de vocês, vocês vão visitar essa igreja e vocês vão sentir que eu estou talvez até falando de vocês, mas em alguns momentos que vocês não estiverem obedecendo o que Deus diz, vocês vão se sentir criticados e o meu discurso não vai mudar. Última coisa. Nós encontramos na cidade pessoas necessitadas de uma boa notícia. Olhe para mim, por favor, o verso 9. Quando fala de cura, e depois diz assim, e digam-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. E o verso 11, quando as pessoas rejeitam os mensageiros, Jesus manda eles saírem da cidade, mas antes de sair da cidade, eles têm que olhar para trás e dizer assim, a gente está saindo, mas fiquem certos de uma coisa, o reino de Deus está próximo. O que significa o reino de Deus está próximo? E assim eu termino. Eu acho que a gente para pensar pouco no significado existencial para os discípulos dessa mensagem. Deixa eu tentar elucidar para vocês. Os discípulos de Jesus foram enviados para pessoas que não se achavam dignas do amor de Deus. Os discípulos de Jesus foram enviados para pessoas
que devido ao histórico de vida delas, elas não acreditavam mais na possibilidade de serem perdoadas. Devido aos vícios carregados, eles não acreditavam na possibilidade de Deus ter sequer interesse por eles. Mas quando Jesus os envia para dizer assim: o reino de Deus está próximo de vocês, Jesus está enviando os seus discípulos com a seguinte mensagem: ei você, Deus o ama muito mais do que você imagina. Deus está interessado na sua vida e na sua história muito mais do que você pensa. Ele está mais próximo de você do que você pode perceber. O reino de Deus está próximo de você. O reino de Deus está perto de você, porque o Deus do reino te ama. Porque o Deus do reino tem interesse em você. Porque o Deus do reino me enviou para dizer isso para você. Há algum tempo atrás, eu preguei sobre isso na minha igreja. Eu ainda tenho a sensação que a maioria dos crentes não entenderam nada. Com todo respeito a eles que estão presentes. Por quê? Eu terminei a pregação dando um desafio à minha igreja naquela semana. Falei assim: o nosso desafio essa semana é você ir na direção das pessoas com quem você cruzar nessa semana. Não importa se você conhece ou não. Não importa. Você vai chegar perto da pessoa e falar assim: ó, sabe uma coisa? Eu não sei o que você pensa disso, mas Deus tem um interesse por você muito maior do que você imagina. Deus está mais próximo de você do que você pode perceber. Deus te ama muito mais do que você pensa. Eu preguei no domingo. Terça-feira de manhã o meu telefone tocou. Era um cara que eu tenho uma relação com ele há muitos anos, mas ele nunca se tornou membro da igreja. Ele é uma espécie de Cornélio. Ele ligou para mim, dizendo: Ricardo, preciso falar com você urgente. Falei: o que está acontecendo? Eu falei: Ricardo, é a pregação de domingo. Eu falei: o que tem a pregação de domingo, cara? Ele falou assim: você mandou a gente ir ao encontro de pessoas e dizer para elas que Deus as ama muito mais do que ela imagina, que Deus está muito mais próximo delas do que elas possam perceber. Eu falei: tá bom, eu preguei isso, mas e aí? Ele falou: você viu aquela reportagem ontem à noite daquela família em Belo Horizonte, que a casa desabou e o casal perdeu 6 filhos? Eu disse: eu vi. Ele disse: pois é, nós precisamos ir lá para dizer isso para eles. Falei: peraí, não... É impressionante como o Espírito Santo fala fácil na vida de pessoas que não são crentes, talvez, né? Por isso que eu chamei ele de Cornélio. Cornélio é o tipo do cara que Deus fala, ele escuta. Pedro, o crentão, como é difícil curvar Pedro. Eu falei assim: peraí, cara, mas vamos com calma nesse negócio. Sabe como é? Você viu uma reportagem na televisão ontem à noite, é Belo Horizonte, né? A gente está em Campinas, assim, você conhece alguém? É complicado, a gente tem que falar que Deus ama quem está perto, assim, alguém vai falar lá para eles. Ele falou assim: não, Ricardo, eu acordei hoje, fui para o escritório, coloquei a minha secretária para trabalhar nisso intensamente. Ela não conseguiu o telefone da secretária de ação social. Eu liguei para uma pessoa que eu conheço, consegui o telefone, liguei para a secretária de ação social, ela me deu o telefone da assistente social que está cuidando do casal, liguei para a assistente social, ela me deu o hotel que o casal está hospedado, o telefone onde o casal está. É só a gente ir lá e dizer para eles que Deus os ama. Eu falei: espera aí que eu estou chegando na sua casa para a gente conversar. E quando eu cheguei
frente a frente com ele e diz: me explica essa história direito. Como é que a gente vai chegar lá? Esse casal perdeu 6 filhos. E a gente vai chegar lá dizendo que Deus os ama. Ele respondeu assim para mim: porque se eles derem abertura para a gente estar com eles, eu quero dizer para eles que Deus está muito mais interessado neles do que eles possam imaginar. Porque Deus tocou no meu coração para reconstruir uma casa para eles. Deus tocou no meu coração em dar condições para eles reconstruírem a vida. E a prova de que eles não estão sozinhos e Deus os ama é que Deus nos enviou para falar isso para eles. Nos nossos seminários nós aprendemos a fazer assim. Quando nós entramos na cidade, nós encontramos gente necessitada de uma boa notícia. Sabe qual que é a boa notícia que as pessoas estão precisando ouvir? Por incrível que possa parecer para elas, Deus tem um plano para a vida delas. Por incrível que possa parecer para elas, Deus as ama. Por incrível que possa parecer, Deus pode intervir, mudar a vida delas e transformar o pranto em dança. Mas como crerão se alguém não anunciar? E como vai ser anunciado se nós não formos? E para a gente ir, antes de ir, a gente tem que comer da graça. A gente tem que beber do perdão. E eu queria que você, antes de sair dessa conferência, com todos os desafios que foram levantados à sua mente e ao seu coração, você comesse da graça e bebesse do perdão e saísse daqui certo de que Deus te ama e Ele tem um plano para a sua vida e Ele está muito mais próximo de você, muito mais próximo de você do que você imagina. Enquanto você fecha os seus olhos e se prepara para esse momento, eu convido a nossa equipe de louvor, a nossa equipe de apoio e aqueles irmãos plantadores que vão estar nos servindo o pão e o vinho, para que tomem os seus lugares. Enquanto isso, nós vamos estar em oração.